sou Adriana Bisutti. Nesse canal falo sobre livros, filmes e séries. E nessa série de vídeos estou compartilhando com vocês os contos do livro Círculo das Sete Pedras do universo de Outlander, de Diana Gabaldon. Hoje vou falar sobre o terceiro conto, Uma Praga de Zumbis. E essa é a história de como o Lord John Grey foi parar na Jamaica e, mais tarde, tornou-se governador de lá. E se você está gostando dessa série de vídeos, considere se inscrever e já dar seu like. Como sempre tem alguma coisa de inusitada em Outlander, aqui não poderia ser diferente e nós teremos então uma história com ataques zumbis. E Lord John é convocado para ir até a Jamaica. Nós vamos vê-lo como governador do local no livro O Resgate no Mar, que retrata 1766. Então aqui teremos uma antecipação dessa história, pois nesse conto é contextualizado aqui 1761. Ele foi convocado para resolver uma situação envolvendo quilombolas. Eles estariam saqueando fazendas, incendiando, libertando escravos. A situação se agrava quando um senhor de engenho é assassinado, o senhor Abernathy. O governador e toda a população local estão apavorados. E Lord John está encarregado de sufocar por completo essa revolta. Ele deve prender os líderes e terminar de vez com a violência. Ele tinha consigo 300 soldados e uma artilharia de pequenos canhões. Grey entra no escritório do governador e dá de cara com uma cobra sobre a mesa, de uns 20 centímetros. Ela fica ali paradinha enquanto os dois conversam. Imagina que fosse você chegando na casa de alguém e ver ali uma cobra sobre a mesa. Você imagina que, no mínimo, a situação está sob controle, deve ser uma cobrinha de estimação, pois é isso que ele pensa. E além do mais, ele conhecia cobras e sabia que aquela ali não era venenosa. O governador parecia bastante cansado, desanimado, até um pouco embriagado, e não havia se dado conta do animal até que ele se mexe. E quando isso acontece, o governador sai correndo feito um maluco e deixa ali no escritório um Lord John que não entendeu nada. Nesse momento, chega no escritório o secretário do governador. De posse de um mapa, é possível identificar a trajetória, a direção que esses ataques ocorrem e é possível identificar, inclusive, qual seria a próxima fazenda. Grey também fica sabendo que havia um superintendente responsável pelos quilombolas, mas ele está desaparecido. A última notícia que se tem desse homem é que ele foi visto comprando um chapéu. Isso na história tem um significado, pois toda vez que ocorre um acordo com os quilombolas, existe uma troca simbólica de chapéus. O Lorde então vai para o quarto destinado ao seu descanso. Surge para lhe atender um criado de uns 20 anos, um homem muito bonito chamado Rodrigo. E nós conhecemos o nosso Lorde, que não deixa para passar nada, e ele já se sente muito atraído pelo rapaz. Rodrigo foi chamá-lo para o almoço, mas acontece uma sucessão aqui de fatos que tornam a narrativa muito engraçada. Seu criado pessoal, Tom Bird, vai arrumar-lhe os cabelos e percebe que há uma aranha subindo pelas têmporas do Lord John. Ele bate na testa e a aranha sai voando pelo quarto. Os dois criados vão em busca do bicho, trombam um no outro e caem esparramados pelo chão. E ficam ali embolados. E é muito engraçado imaginar essa cena. E há ainda essa outra em que algo imenso e preto cai da chaminé e sai correndo pela lareira. Todos os três homens gritaram ao mesmo tempo. Levantaram-se com um pulo e começaram a bater os pés no chão feito loucos. Era uma barata de uns 7 centímetros que foi atirada longe. E quando o criado vai pegar o casaco, sai de dentro dele aquela pequena cobra do começo da história.
O moço dá um grito agudo e é possível visualizar as cenas de tão bem descritas que elas são. Voltando ao caso, é bem perceptível que há algo de errado nele. No momento das perguntas, tanto o governador quanto seu secretário demonstram uma reação muito suspeita. Gray pergunta sobre o motivo de terem se iniciado os ataques. Ele fica sabendo de 2 quilombolas que haviam sido espancados e presos por haverem roubado um armazém. Eles não tiveram direito a um julgamento, nem sobre o espancamento, nem sobre a prisão. Conseguiram fugir e logo depois têm início os incêndios. Quando está tentando dormir, Gray recebe novamente a visita de Rodrigo. O rapaz lhe pergunta se conhece um OBA e diz que essa entidade precisa dar um recado a ele. Ele deveria manter-se longe do governador, pois alguma coisa de ruim estava para acontecer ao líder local. Zumbis viriam pegá-lo. Logo que o rapaz sai, Lord toma providência e chama 2 de seus soldados para se manterem alerta. Mas assim que ele entrou no seu próprio quarto, ele é atacado por uma pessoa cheirando a gente morta e que tinha uma forma de andar muito esquisita. Ele consegue se soltar e a criatura foge, mas o Lorde percebe que há sangue em sua roupa e não é dele. E gente morta não sangra. Apesar de assustado, reúne seus 2 tenentes, seu criado, e faz planos para o dia seguinte. Reuniu 12 de seus capitães e foi visitar a fazenda de 12 Streets. Essa era possivelmente a próxima fazenda a ser atacada. No local, ele inicia uma conversa com a irmã do dono da fazenda e pergunta a ela se ela sabe o que é um OBA. Essa moça demonstrou muita raiva do governador e durante a conversa indica que o Lorde vá procurar a senhora Abernathy para conversar sobre isso, pois ela demonstra entender muito do assunto. Se vocês assistiram às temporadas de Outlander, vão se lembrar que essa senhora é a antiga conhecida Jaehaerys Duncan. Ele aceita a sugestão e vai ao encontro da mulher. E ele fala que ela lhe desperta uma certa repugnância, mesmo não sendo feia. Na verdade, ela lhe dava calafrios. Ainda assim, ele tem a ousadia de lhe perguntar como se fabricam zumbis, o que deixa a Jaehaerys um pouco chocada, sem fala, inclusive. E então ela lhe explica sobre o fígado do peixe fugu, que contém uma substância altamente tóxica que faz a pessoa ter um apagão. Coloca-se a pessoa dentro de uma cova junto com o morto para pegar um pouquinho do cheiro. E quando a pessoa acorda do transe, acha que morreu, assim como todo mundo que a vê. A pessoa nunca volta à consciência e passa a andar de modo rígido e lento. Faz até um certo sentido se considerarmos o que vemos dos filmes, das séries de zumbis, não é mesmo? E agora eu vou falar um pouco sobre a cobra, que é um elemento altamente simbólico e aparece durante vários momentos do conto. No início, nós falamos de uma cobra. Agora, em sua visita à bruxa, ela lhe fala que existe uma cobra sobre seus ombros e depois, mais tarde, a cobra vai aparecer novamente na narrativa. Após a visita à senhora Abernathy, Gray chega à conclusão de que não está havendo essa rebelião. Ele percebe que o Sr. Abernathy foi morto pela própria esposa, embora não exista como comprovar. E as ações dos quilombolas mostram que eles estão frustrados com o tratamento que está sendo feito em relação a eles, e isso já faz algum tempo. Numa noite na casa do governador, John é surpreendido com a notícia de que o mesmo havia morrido. O corpo estava mordido e o quarto cheirava a carne podre. Mas o assassinato foi provocado por um punhal, conforme puderam constatar. Após a morte do homem, seu secretário contou tudo o que sabia. Que o governador havia seduzido a jovem 12 Trees, lá em Londres ainda,
e já aqui na Jamaica havia abusado de uma escrava que fugiu no dia seguinte. E depois desse fato, o governador havia sido amaldiçoado por um obeá que apareceu ali. E desde então havia sempre cobras aparecendo em sua casa o tempo todo. Olha elas aí novamente. Para que a notícia da morte do governador não se espalhasse, eles esconderam seu corpo e descobriram que o superintendente dos quilombolas era um homem corrupto e também tinha seus conluios com o governador. No fim das contas, a questão era bem política. Os dois quilombolas presos, na verdade, tinham ido apenas reclamar com o governador. Foram acusados de roubo e isso desencadeou o problema. Lord John decide ir ao encontro do chefe dos quilombolas, inclusive porque 2 de seus soldados haviam sumido e ele imaginou que estivessem lá. Ele levou consigo apenas Tom e Rodrigo. No meio do caminho, no entanto, os 2 desapareceram juntamente com os cavalos e a carga. Lord John foi deixado sozinho, mas quando Gray consegue finalmente chegar aos quilombolas, ele começa a desvendar o mistério. A escrava que tinha sido abusada estava lá e ela tinha um relacionamento com Rodrigo. E foi ele que havia contratado alguém que era fabricante e criador de zumbis para se vingar do governador. Como os 2 criados haviam desaparecido, o Lord John quer saber se eles estão ali, pois é isso que ele suspeita, que os seus 2 policiais e os 2 criados estão ali. E eis que o Rodrigo surge transformado também em zumbi, pois o líder dos quilombolas não gostava de zumbis, não gostava dessa prática e pagou para que Rodrigo fosse transformado. Além disso, surgiu ali também o superintendente dos quilombolas, que era prisioneiro no local. Para libertar seus homens e também o superintendente, a quem ele devia dar uma justiça da Inglaterra, segundo as leis da Inglaterra, ele precisaria ir até uma fonte e conversar com um Loa. Esse Loa eu imagino que seja alguma entidade espiritual de uma religião africana. É preciso que ele tome uma bebida antes e ele então passa a ter alucinações. E lembrem-se daquela cobra que a senhora Bernat disse que ele tinha sobre os ombros. Ele passa a sentir aquilo realmente como um peso vivo sobre suas costas. E o Loa que aparece para essa conversa também era uma cobra, mas essa cobra era muito venenosa. Se a cobra lhe picasse e ele morresse, é porque ele tinha mentido. O fato é que ele sobreviveu, pois a cobra não lhe picou. E quando ele volta ao quilombo, o líder tira uma cobra de cima de seus ombros, uma cobra invisível, dizendo que ele já havia carregado aquele peso por tempo demais. O conto termina assim, mas é interessante sabermos da nota da autora. Ela vai contar sobre as referências de onde ela tirou essa história, de como se produzem os zumbis, também sobre as revoluções quilombolas que aconteceram de verdade e sobre a existência da figura real de Acopong, que era o líder dos quilombolas. E só para você ficar com um gostinho de quero mais, o próximo conto será sobre os pais do Roger Mackenzie. O que realmente aconteceu com Jerry Mackenzie e sua esposa Marjorie? Então, se eu fosse você, eu não perderia. E até a próxima!